Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Habitação. Está a começar o Jornal das 7 na Rádio Observador com a edição da Carla Jorge de Carvalho. Carla, começamos este jornal com os problemas no SNS. O programa Ligue Antes Salve Vidas está a falhar. Os utentes têm ficado sem acesso a cuidados de saúde e há hospitais a violar a Constituição e a Carta dos Direitos dos Utentes. O programa Ligue Antes Salve Vidas obriga os doentes a ligar para a linha SNS 24 antes de recorrerem às urgências para aliviar os hospitais. Começou a funcionar em 2023 em vários hospitais como projeto piloto. O objetivo é ser a principal porta de entrada do SNS, mas pelo contrário, em vários casos está a ser um obstáculo e a fazer com que os utentes tenham maior dificuldade no acesso à saúde. O alerta surge no relatório da última avaliação feita pela entidade reguladora da saúde, a que o Diário de Notícias teve acesso. O regulador fala numa situação grave que viola a lei e por isso deixa avisos aos hospitais. Rui Casanova. O programa Ligue Antes Salve Vidas está a falhar, o que leva a que os utentes do SNS fiquem sem acesso à assistência em cuidados de saúde. A entidade reguladora da saúde é clara, esta situação viola a Constituição Portuguesa e a Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes. O regulador considera a situação grave porque, ressalva, a nenhum utente pode ser negado o acesso a cuidados de saúde e avisa aos organismos centrais, os hospitais e centros de saúde, que o incumprimento das regras é punível com multas que podem ir dos 1.000 aos 44.000 euros. A entidade reguladora da saúde neste relatório exige, por isso, uma melhor articulação entre serviços e pede também que os profissionais sejam informados das regras do programa Ligue Antes Salve Vidas para que não tomem decisões que não são adequadas e que depois prejudicam os utentes. A RS destaca mesmo que há um desconhecimento generalizado por parte dos hospitais e dos profissionais de saúde das regras deste programa. E Rui, este relatório divulgado hoje pelo Diário de Notícias dá casos concretos destas falhas? Sim, fala, por exemplo, num utente que foi encaminhado pela linha SNS 24 para uma consulta no respectivo centro de saúde, mas quando lá chegou, este utente foi recusado por falta de vagas. Conta também o caso de uma mãe que foi com o bebê de 15 meses às urgências. O bebê estava doente, mas a mãe não foi atendida por não ir referenciada. Ligou para a linha SNS 24 que, em vez de referenciar para a urgência onde já estava, na zona de residência, encaminhou-a para outro hospital a mais de 80 km de distância. E ainda o caso de um homem que teve um acidente de bicicleta, ligou para a linha SNS 24, foi encaminhado para um hospital em Lisboa para ser observado na especialidade de ortopedia. Quando lá chegou, a especialidade já não estava a funcionar, o homem foi encaminhado para outro hospital. Quando chegou, teve de ligar novamente para a linha SNS 24 para ser finalmente admitido. São casos que a entidade reguladora da saúde considera graves e que atentam contra a lei e avisa por isso que os utentes nunca podem ficar sem resposta. Rui Casanova, com as conclusões de um novo relatório que aponta falhas graves ao programa Ligue Antes Salve Vidas, o projeto piloto que pede às pessoas que liguem para o SNS 24 antes de se deslocarem às urgências. Neste relatório surge também a reação da Direção Executiva do SNS e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Estas entidades admitem constrangimentos relevantes na operacionalização do modelo em vigor. E os tempos de espera nas urgências hospitalares da Grande Lisboa têm estado a subir nos últimos dias. Há várias unidades onde os utentes têm de esperar várias horas para serem atendidos. A começar pelo Amadora Sintra, os doentes urgentes de pulseira amarela estão a esperar mais de 16 horas para a primeira observação, às 6 da manhã, ou seja, à 1 hora, e de acordo com os dados do portal do SNS, estavam 40 utentes nessa situação. Se formos para Loures, no Beatriz Ângelo, esperam-se quase 6 horas, sensivelmente o mesmo que em Santa Maria, com a pulseira amarela. No Garcia de Horta, em Almada, o tempo médio de espera é menor, é de 3 horas. Os responsáveis da ULS do Amadora Sintra confirmam que a situação se agravou desde a semana passada. Em declarações à agência Lusa, a Unidade Local de Saúde diz que tem havido uma afluência acima do normal ao serviço de urgência geral, com situações clínicas mais complexas. Recorde-se que há menos de um mês, 30 médicos do Amadora Sintra escreveram uma carta ao bastonário a falar de uma situação insustentável nas urgências do hospital. Dizem que ultrapassa todos os limites da segurança e da dignidade profissional.
E o debate entre João Coutinho Figueiredo e Catarina Martins fica marcado por profundas divergências sobre o papel de Portugal na NATO e o investimento no setor da defesa. Foi um debate aceso e de extremos entre os dois eurodeputados e antigos líderes partidários. Catarina Martins, apoiada pelo Bloco de Esquerda, considera que o aumento do investimento na defesa é um desperdício que podia ser investido noutros setores da economia portuguesa. Fazer compras de armamento que permeiam indústrias do armamento francesas e alemãs que têm ganho muito com as decisões que são tomadas e que nem por isso colocam os países mais seguros. E ainda por cima gastando recursos que o nosso país precisa e como precisa para áreas fundamentais da nossa soberania. Uma coisa tão básica como o acesso à habitação, eu acho que é absolutamente desproporcionado, desequilibrado e, sobretudo, sem estratégia, gastar este investimento para fazer vontades que não correspondem a uma avaliação das necessidades reais do nosso país. Já Coutinho Figueiredo, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, discorda do posicionamento de Catarina Martins e defende a importância da NATO e da contribuição de Portugal. Catarina Martins está aqui a tentar disfarçar o incómodo que toda esta questão lhe causa. Não me causa incómodo nenhum. Causa, porque ainda há 2 dias, numa entrevista, declarava que, por si, Portugal estaria fora da NATO. Suponho, porque parece de elementar bom senso, é que Portugal está, ao mesmo tempo que está a fazer esse investimento, a integrar-se noutras cadeias de abastecimento de produção de equipamento militar ou de utilização militar. Portanto, Portugal tem que estar integrado e, nesse sentido, sim, parece-me boa ideia e parece-me que a NATO é, de facto, a nossa garantia de defesa única. João Coutinho Figueiredo e Catarina Martins também discordaram sobre as políticas para a saúde e o modelo económico do país, só convergiram quando o tema foi a Operação Influencer. Ambos consideram que o caso das escutas a António Costa é grave e que são necessárias mais explicações por parte da Procuradoria-Geral da República. Catarina Martins é convidada de um Sob Escuta especial presidenciais para ouvir em direto depois do Jornal das 9, aqui na Rádio Observador. 7h07. Vamos ao futebol. Hoje é dia de derby eterno. Benfica e Sporting encontram-se logo à noite no Estádio da Luz, na abertura da 13ª jornada do campeonato. Jogo importante para as duas equipas e para as contas do campeonato. O Sporting está em segundo lugar com 31 pontos, o Benfica está atrás com 28 e por isso José Mourinho só tem um pensamento: ganhar. O Benfica que quer ganhar, o Benfica que respeita o seu adversário como respeita todos, mas o Benfica quer ganhar. O Benfica quer ganhar, José Mourinho, na antevisão deste Benfica Sporting. Já Rui Borges rejeita favoritismos. Por o Benfica jogar em casa, campo difícil, ambiente difícil, tem um pequeno favoritismo nesse sentido. Agora acho que é muito repartido, são jogos com 2 grandes equipas, jogos de tripla. O derby está marcado para as 8h15 da noite no Estádio da Luz. Tem relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. Ainda no futebol, o Vitória Sport Clube de Guimarães está na Final Four da Taça da Liga. Venceu o Porto ontem no Estádio do Dragão por 3-1. Ainda no futebol, o Portugal conhece hoje os primeiros adversários da fase final do Mundial de 2026 de futebol. O sorteio está marcado para as 5 da tarde, hora de Lisboa. 7h09. Carla, que outras notícias estão a marcar esta manhã? Vai marcar também amanhã o dia de debate quinzenal no Parlamento. O Primeiro-Ministro volta à Assembleia da República, numa altura em que estamos a menos de uma semana da greve geral de dia 11. A reforma laboral proposta pelo Governo deve ser mesmo o tema principal do debate, sendo que nos últimos dias Luís Montenegro destaca a importância destas propostas para o crescimento económico do país. O debate arranca às 10 da manhã e pode ser acompanhado em direto aqui na Rádio Observador. O Presidente da Câmara do Porto admite que os transportes públicos no município possam ser gratuitos já no próximo ano. Em entrevista ao Jornal de Notícias, Pedro Duarte diz que está em curso o processo tecnológico que vai permitir a mudança. Esta foi uma das promessas da campanha eleitoral, inicialmente apontada para 2027, pode afinal ser antecipada. E numa altura em que aumenta a tensão entre Estados Unidos e Venezuela, as Forças Armadas norte-americanas fizeram um novo ataque contra um barco no Pacífico. Pelo menos 4 pessoas morreram. Os Estados Unidos alegam que a embarcação era utilizada por narcotraficantes. Esta foi a explicação feita pelo Pentágono na rede social X. De acordo com as autoridades norte-americanas, o navio transportaria droga e transitava por uma rota conhecida pelo tráfico de drogas no Pacífico. A Ucrânia recusa o apaziguamento com a Rússia e defende uma paz verdadeira. É a expressão utilizada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, que entende que a Europa tem demasiados acordos de paz injustos no passado. Já do lado da Rússia, Vladimir Putin garante que o Donbass vai fazer parte da Rússia, mesmo que seja
à força. São declarações de Vladimir Putin durante uma visita oficial a Nova Delhi, na Índia. Carla Jorge Carvalho e o Jornal das 7. Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.